Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à unidade 14, na qual estamos estudando a respeito das vozes do verbo. Sabemos que existem três vozes verbais: a voz ativa, quando o sujeito é agente, a voz passiva, quando o sujeito é paciente. Lembrando que a voz passiva ela se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética, e a voz reflexiva, quando o sujeito ele é agente e paciente da ação verbal. Na aula de hoje, especificamente, eu irei explicar os exercícios que ainda temos que resolver da apostila. Até então, nós já resolvemos até o exercício número 8. A partir de agora, explicarei do 9 até o fim desta unidade. Vamos lá? Então, o exercício 9 diz assim: leia o fragmento de texto a seguir. Brisa era um goleiro tão magro e leve que saltava mais do que qualquer outro. Um dia, porém, enquanto pulava para interceptar um cruzamento, soprou um repentino vento nordeste e ele foi levado pelos ares. Brisa jamais foi visto outra vez. Então nós temos uma piada, né? Uma piadinha aqui. Primeiro exercício, a letra A. A oração Brisa jamais foi visto está na voz passiva. Ou seja, não foi Brisa que fez a ação, recebeu a ação, por isso é voz passiva. Por que o agente foi omitido? Por que será? B. Como essa oração seria construída na voz ativa? Ou seja, você vai transformar a frase anterior, que está na voz passiva analítica, para a voz ativa. Lembrando que no vídeo anterior, o professor fez a explicação de como faz essa versão. Lembrando que na voz passiva analítica, o meu sujeito é paciente. Agora, na voz passiva, na voz ativa, o meu sujeito deve ser agente. C. A oração ele foi levado pelos ares pode ser interpretada de dois modos. Descreva-se. A interpretação de dois modos refere-se à classificação desse termo aqui, ó, pelos ares. Eu posso considerar esse pelos ares como um lugar e eu posso também considerar como um agente. Tendo em vista isso, você vai descrever a interpretação. Na letra D, diz assim: considerando sua resposta ao interior, qual a função sintática? Que função sintática tem o termo pelos ares em cada um dos casos? Se eu considerar pelos ares o local, qual é a função sintática? Se eu colocar que foi pelos ares que fez a ação que conduziu Brisa, qual é a função sintática? Tá? Quando eu falo sobre função sintática, eu quero saber se é agente da passiva, se é adjunto adverbial, se é objeto direto, objeto indireto, se é sujeito, assim por diante. A função desse termo na frase. 10. Para cada item, construa uma oração na voz reflexiva, com os verbos indicados. Vamos nos recordar? A voz reflexiva é aquela em que eu tenho um sujeito que, ao mesmo tempo, é o agente e o paciente da ação verbal. Então, por exemplo, eu me visto. Quem fez a ação de vestir? Eu. Quem recebeu? Eu. Então, com os verbos vestir, cortar e maquiar, você vai construir frases na voz reflexiva. Número 11. Com os verbos indicados, construa uma oração utilizando o pronome se, indicando reciprocidade. Lembrem-se que a voz reflexiva recíproca é aquela que eu tenho que ter um sujeito composto ou no plural para indicar que mais de uma pessoa faz a ação. Só que esse mais de um é um fazendo em relação ao outro, tá? Um sujeito que age sobre o outro e o outro que age sobre ele. Por exemplo, com o verbo despedir. Alunos e professores se despediram no final da aula. Quem, né? Os agentes da ação, os alunos e professores, os pacientes, alunos e professores. Então, bem, exercício 12. Observe ao lado a imagem de uma intervenção urbana. Daí diz assim: trocaram olhares profundos e nunca mais se viram. Na frase, né? Nessa frase, o pronome se, ele é reflexivo ou ele é recíproco? Lembra que o professor disse anteriormente? O que é a reciprocidade? Qual é a condição para se ter a reciprocidade? Vamos lá? O 13.
eu tenho aqui como se fosse um cartaz escrito assim, ó. Musique-se, Buarque-se, Lenine-se e que o mundo Caetane-se. Então diz assim, nessas frases, os verbos eles estão na passiva pronominal ou reflexiva. Lembrando que na reflexiva eu tenho um agente que é paciente e na reflexiva eu tenho um sujeito que ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Na pronominal, na passiva pronominal, eu não tenho agente. Então vamos lá? Pensem sobre isso e responda. B. Os verbos Buarque-se, Lenine-se, Caetane-se foram criados com base no nome de 3 músicos brasileiros famosos: Chico Buarque, Lenine e Caetano Veloso. Explique seu significado no texto. Então, o que quer dizer com isso, né? Musique-se, Buarque-se, Lenine-se, com o mundo Caetane-se. O que quer dizer isso? Esse cartaz tem qual mensagem? É isso que você irá escrever, responder no 13. Os testes estão lá na página 29. Então, eu tenho uma tirinha do Snoopy, e daí o enunciado diz assim. Os verbos nas frases que ele tenha gostado de touca e onde ele nunca tinha sido convidado antes estão respectivamente na voz. Então você vai fazer análise. Será que é ativa? Será que é passiva? Enfim. Faz análise e escolha a alternativa. 2. Entre as frases abaixo, apenas uma admite a sua transposição para a voz passiva. Assinale-a. O professor vai dar uma dica para vocês. Para a frase poder ir para a voz passiva, o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Muito bem. Então pense aí para fazer. 3. Considere essas frases. Nunca vou esquecer o dia em que um caminhão atropelou meu cachorrinho. Nunca vou esquecer o dia em que meu cachorrinho foi atropelado. Nunca vou esquecer o dia em que atropelaram meu cachorrinho. A estrutura gramatical que enfatiza a emoção do dono do cachorrinho está indicada em qual alternativa? É o dono, tá? É o dono. Então, qual o verbo, né? Em qual pessoa verbal será que isso fica melhor exposto para falar a respeito, colocando em evidência as emoções do dono? Muito bem. No teste 4, a voz reflexiva, em qual frase? Lembra, voz reflexiva, sujeito agente e paciente. Também vou querer, nessa aula, que vocês façam os exercícios do em casa. Estes exercícios eles poderão ser feitos na própria apostila. Então, o número 1, que está lá na página 30, diz o seguinte. Identifique o sujeito e o agente da passiva das orações a seguir e passe-as para a voz ativa. Então, primeira coisa, você vai indicar o sujeito da frase e qual é o agente da passiva. Então, por exemplo, vou ler a primeira frase, a letra A. O complexo arquitetônico da Pampulha foi tombado pelo patrimônio histórico arquitetônico em 1996. Quem é que foi tombado? O complexo arquitetônico da Pampulha. Então, é o meu sujeito. Quem é que fez essa ação? Quem é, então, o agente da passiva? Pelo patrimônio histórico arquitetônico. Então, esse é o agente da passiva. Como que você faz para transformar? Presta bastante atenção no professor. O agente da passiva ele vai se tornar sujeito agente. Então, o patrimônio histórico e arquitetônico tombou o complexo da Pampulha em 1996. Fácil, extremamente fácil. 2, você vai ler essa tirinha e você vai classificar cada um desses enunciados, se é voz ativa, se é voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva e assim por diante. Então, esse apenas de classificar, você escreve aqui na frente. O 3, que começa lá na página 30, tem um texto, daí você vai ler esse texto e responder essas perguntas. Releia a oração.
Um planeta rochoso que pode abrigar vida foi descoberto apenas 4 anos-luz da Terra. Por que o agente da passiva não está explícito? Presta atenção, está na voz passiva analítica. Olha lá, um planeta foi descoberto, não foi o planeta que fez a ação, ele sofreu ação. Mas quem fez essa ação? Por que não se colocou no texto? Então você tem que ir lá, ler todo o texto, toda a notícia, para saber por que nesse momento optou-se por excluir esse dado. Letra B. E de acordo com o contexto, a quem se pode atribuir a descoberta do planeta? Pensa aí. C. Qual a função sintática do sintagma que indicaria explicitamente quem descobriu esse planeta? Que é isso, professor? Cada nome difícil, função sintática, sintagma. Pera lá que é mais fácil do que vocês imaginam. Olha só. Qual é o nome do termo que nós damos para, na frase, quem faz ação, mas não é sujeito? Sempre começa com uma preposição, por, pelo, pela. É isso que vocês vão responder. Fácil demais. 4. Daí nós temos uma tirinha. E daí você vai responder. Explique por que na oração nós nos amamos muito. A voz reflexiva. Por que aqui é uma voz reflexiva? E explicar. Muito bem. Então, são esses exercícios que vocês farão no dia de hoje. Façam todos estes exercícios. Nós iremos marcar uma outra aula ao vivo, uma outra live para a conferência desses exercícios, já que eles são de natureza gramatical. Beleza? Fiquem com Deus. Tenham um bom dia de estudo. Até o nosso próximo encontro.